E aí, pessoal, tô aqui para deixar mais uma mensagem para vocês do nosso projeto Storm. A palavra de hoje está em Lucas, no capítulo 24, versículo 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam em caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: "O que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: "És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias?" Ele lhes perguntou: "Quais?" E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. A verdade também é que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: "Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?" E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: "Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina." E entrou para ficar com eles. E aconteceu, quando estavam à mesa, tomando-lhe o pão, abençoou-o, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: "Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras?" E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: "O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão." Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, após a ressurreição de Jesus. E eu queria deixar assim alguns questionamentos para nós, porque muitas vezes nós nos encontramos como esses 2 discípulos aqui. Esses 2 discípulos provavelmente seguiam a Jesus e viam todos os milagres, todas as maravilhas que Jesus fazia. Mas eles não conheciam a Jesus, o Jesus além dos milagres, o Jesus além dos sinais. Eles não conheciam. Tanto que Jesus, quando ressuscitou, se apresentou a eles, foi com eles falando sobre a palavra, conversando no caminho, e eles não reconheceram. Eles só reconheceram a Jesus quando eles entraram em casa, né? E Jesus partiu o pão. Aí eles viram aquele sinal, e através daquele sinal eles viram que eles reconheceram Jesus, mas por um sinal. Esses discípulos, eles conheciam Jesus que faz sinais e maravilhas e prodígios, e realmente ele faz. Mas muitas vezes nós não conhecemos o Jesus que está presente em todos os sentidos. Muitas vezes nós não sabemos reconhecer Jesus nas pequenas coisas. Quando a gente acorda, ele nos dá a graça de estarmos vivos. Nós não reconhecemos Jesus no ar que a gente respira, nós não reconhecemos Jesus na água que a gente bebe. A gente só reconhece Jesus quando ele faz um grande milagre. E esse é o nosso erro. Muitas vezes nós não reconhecemos Jesus na sua essência.
nós não reconhecemos que Ele está conosco em todos os momentos, não só quando Ele faz grandes milagres e sinais e maravilhas, mas Ele está conosco em todos os momentos. Jesus, Ele falou aqui aos discípulos e com certeza Ele deve ter se perguntado, mas será que eles não estão me reconhecendo? Eu estou aqui falando com eles. Jesus chamou até eles de nécios, né? Porque eles estavam falando que eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas que com todos os ocorridos eles já estavam meio que duvidando se era mesmo ou não. Eles não enxergavam que Jesus estava ali na frente deles. E tem uma hora que aqui na palavra fala, né, que eles estavam como impedidos de o reconhecer, né? Muitas vezes a nossa falta de intimidade com Deus, a nossa falta de leitura da palavra, a nossa falta de oração, elas escurecem os nossos olhos. E aí quando Jesus fala conosco, nas pequenas coisas, a gente não consegue reconhecer, né? E quando eles perceberam que era Jesus desapareceu. Então já era tarde demais. E aí depois eles foram correndo contar para todos que eles reconheceram Jesus pelo partir do pão. Que nós não venhamos a ser como esses discípulos que precisaram de um sinal para reconhecer Jesus, que nós possamos reconhecê-lo em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida, que quando Ele falar conosco, o nosso coração realmente queime, o nosso coração realmente arda com as palavras que Ele nos diz, que nós possamos o reconhecer, estar lado a lado dele, em nome de Jesus. Essa foi a palavra de hoje, que você possa refletir e que venhamos caminhar dia após dia ao lado de Jesus, reconhecendo como nosso amigo, como nosso companheiro, como aquele que sempre está conosco. Amém?